Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Chá com Maracujá. Um podcast onde eu e a Maribel discutimos sobre ansiedade, conversamos com várias pessoas de outras áreas para entender melhor sobre como a ansiedade funciona, como que a gente pode se beneficiar dos diferentes tratamentos, das diferentes opções que existem por aí. Hoje nós temos um convidado incrível que está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a PNL, Programação Neurolinguística. Ele já estuda a PNL há mais de 20 anos e também ministra algumas formações há mais de 14 anos. Uma coisa que chama muito é que ele sempre nos diz que é apaixonado pela grandeza do ser humano, com todos os seus desafios e os seus mistérios a serem descobertos. Boa tarde, Fê. Olá, boa tarde. Ed, eu estou muito feliz. Uma pessoa extremamente especial que vem agregar, que vem trazer novidades, que vem contar para a gente um pouquinho da sua história. E depois, no final, a gente vai fazer um convite para quem tiver muito interesse em conhecer esse projeto maravilhoso que ele tem, Ed. Muito grata por tu estares aqui. Amei o teu sim. E quero muito que tu te apresente, porque nada melhor do que o Ed falando, né? Galera, muito obrigado vocês, meninas. Então é uma honra estar aqui com vocês hoje, né, para compartilhar um pouquinho sobre o que é esse mundo da PNL, o que é essa programação neurolinguística. Eu já estudo, como a Diana já falou, né, há mais de 25 anos aí de PNL, já ministro formações, treinamentos, palestras e tal. Então a gente vai compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. E vai ser um imenso prazer, porque eu quero partilhar com vocês um pouquinho como eu conheci o Ed. Eu fazia um curso e lá no meio do curso alguém dizia assim, tem um curso bem bacana sobre PNL e que é um amigo meu que dá, que era o esposo da Isabela Cobas, né? E aí, como eu já tinha tentado fazer uns cursos de PNL, eu me lembro como se fosse hoje, que a minha primeira pergunta para ti foi, Ed, eu vou ter que ir lá abraçar a árvore? E o Ed me respondeu que além de abraçar árvores, eu ia abraçar o mundo e ia abraçar o ser humano. Eu ia ter uma visão completamente diferenciada, então, da PNL, da programação neurolinguística. E realmente eu me encantei com o teu trabalho e acho ele fantástico. Então, primeiro, Ed, para quem não faz a menor ideia do que é a PNL, fala um pouquinho para a gente o que é a programação neurolinguística na sua essência, quais são os seus pilares fundamentais, assim. Então vamos lá. Bom, eu gosto de explicar de uma forma, quem estuda PNL, né, vocês sabem disso, a gente gosta de estudar a origem das palavras, semântica e tal, né? Então eu vou explicar do jeito que eu sempre explico, que eu considero bastante didático. Se você pegar as palavras já falam bastante sobre o que é esse negócio, que é programa-ação, ou seja, tem um programinha que vai gerar uma ação. Uma ação, ela inevitavelmente vai gerar uma consequência, que é um resultado. Então tem um programinha que gera uma ação gera uma consequência, um resultado. Mas aonde que está esse programa que gera essa ação? Está lá no cotovelo, no joelho? Não, ela tem que estar em outro lugar, ela está no neuro, ela está no cérebro, por isso que a gente estuda o cérebro. Então tem um programinha que gera uma ação, que gera um resultado, que ela está no cérebro. Mas como que chegou lá no cérebro? Chegou por causa de uma linguagem. Então, através de uma linguagem verbal não verbal, a gente programa o nosso cérebro para agir de uma forma, e isso gera esse resultado. Quando a gente quer um outro nível de resultado, eu tenho que fazer engenharia reversa disso. Qual é a ação devida para aquilo? Se eu preciso uma ação devida para aquilo, qual é o programa que gera essa ação? Né? Uma ação não sai do nada, ela sai por causa de um programa. Mas aonde que eu vou programar de novo o meu cérebro? Né? Como é que eu vou fazer para programar? Vai programar onde? No cotovelo? Não, vai programar de novo no cérebro. E como que ele vai fazer para reprogramar o cérebro para não mais agir desse jeito, agir de um outro jeito? A gente vai se utilizar da linguagem novamente. Então, através de uma linguagem verbal não verbal, a gente reprograma o cérebro para não mais agir desse jeito, porque a gente não quer mais esse resultado, a gente quer um outro resultado, e a gente faz um novo programa para conseguir esse resultado. Então, mas, Ed, o que a PNL tem a ver com comunicação? Falam que PNL estuda comunicação. Veja só. E aí, todo mundo que vai ouvir esse podcast aqui vai matar a charada, se entender de 3 palavras.
Informação, comunicação e linguagem. Olha só, in é dentro, forma, ação, ou seja, dentro de mim tem uma forma de agir. Isso é uma informação, isso é um conteúdo que a gente tem na cabeça, beleza? Essa forma de agir, que está dentro da nossa cabeça, ela precisa se tornar comum com mais alguém. Esse é o processo da comunicação. Comunicação nada mais é do que o processo de tornar comum uma ação. Ó. Comunicação é tornar comum uma ação. E como que a gente faz para tornar comum essas informações? A gente se utiliza da linguagem verbal não verbal. E isso tem a ver com PNL, porque quando a gente pensa nos programas, um conjunto de informações forma um programinha. Ah, mas Ed, o que tem a ver crença, criação de identidade? Uma crença é um programinha que gera uma ação. Uma identidade é um programinha. Né? A Diana se formou em jornalismo, foi programada para ser jornalista. Maribel, psicóloga, programada para ser psicóloga. Especialidade, ansiedade, programado para lidar com esse tipo de coisa. Então a gente vai programando o nosso cérebro. Então, e a gente vai intervindo nisso, a gente vai convivendo com esses programinhas que geram essa ação. A PNL é isso, ela estuda essas coisas, como que se formam programas e como que a gente interage com a vida. Acho que tem muita gente que acha que o PNL é a mesma coisa que um coach. Qual seria, eu diria que é a diferença pro PNL para uma formação mais coaching, assim? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? A grande maioria das pessoas ou já treinaram numa academia ou coisas assim, ou sabem o que é, tá? Vamos pegar um exemplo que seja simples. Por exemplo, surge um curso lá, os 70 exercícios de abdominal com bola. Beleza, aí você vai fazer para você decorar lá os 70 exercícios com bola. Isso é coaching. Coaching é uma estrutura de ferramentas que muitas vezes muito útil para muitos contextos diferentes. Não vai servir para tudo, mas serve para muitas coisas. Então isso é coaching. Outra coisa sou eu ir fazer um curso, por exemplo, de biomecânica. Se eu entender de biomecânica, quantos exercícios eu posso criar? Infinitos. A PNL é isso. A PNL é a estrutura que está por trás de muitas coisas. Muitas, não só o coaching, como a terapia, vários modelos terapêuticos, se utilizam dessas ferramentas que podem fundamentar, trazer, criar novas possibilidades com a PNL. Então, a PNL ela é um fundamento, ela é um conceito. E em cima deste conceito, dessas práticas, surgem métodos. Entendeu? E esses métodos também conseguem ajudar. Então, normalmente eu costumo dizer assim, ó, o cara que se incomoda com os porquê, que ele quer fazer, não, mas como assim? Por que é assim? Não, mas você está falando, tem que fazer. Não, tem que fazer não. Por que eu tenho que fazer? Se o cara começa a se incomodar com porquê, esse é o cara que tem que fazer PNL. Ele quer entender com mais profundidade as coisas, daí ele vai fazer PNL. A gente estava pensando numa das coisas que tu falaste agora há pouco, eu acho que tem muito a ver com o nosso papo também. Falaste, crença é um programa. E o quanto que isso me impactou no teu curso, quando eu me dei conta que a maior parte das coisas que a gente sente, que a gente passa, são programas. E o quanto que isso pode ser modificado, e o quanto que isso tem a ver com psicologia, tem a ver com neurologia, tem a ver com todas as terapias, com coaching e assim por diante, sabe? Sim. E o quanto que essas ferramentas, né, falasse assim, o PNL é uma estrutura, e realmente é uma estrutura, e o quanto que essas ferramentas me ajudaram e estão me ajudando no meu trabalho com ansiedade. Que legal, legal. Porque começa, na verdade, a trabalhar bem em cima desses programas que tu falaste, assim, são programas, né, criados, né, fundamentados ali no cérebro e que vão se transformando em crenças. Se crença é um programa, isso quer dizer que eu posso fazer o reverso, né, que a gente estava explicando agora há pouco. Sempre quando eu vou falar sobre crenças, valores, criação de identidade, que são questões bastante profundas do ser humano, né? Quando a gente fala sobre o sistema de crenças, ou seja, um conjunto de crenças que formam um sistema, por exemplo, sei lá, religião, não é uma crença, são várias crenças que interagem entre si. Dinheiro, são várias crenças que interagem entre si, formando um sistema de crenças.
A primeira coisa importante, né, que às vezes as pessoas elas têm uma determinada dificuldade de aceitar, mas quando aceita, dá um alívio no coração, literalmente, é você parar de romantizar o que é uma crença. As pessoas, elas, por crenças, valores, identidade, sustentar uma vida, às vezes a gente está tão apegado a essas crenças, coisas, que a gente tem um apego emotivo, emocional com esses pensamentos. As crenças são só uns pensamentos que a gente tem. É uma ideia que a gente tem na cabeça. E que a gente está definindo isso como verdade, e a gente se apega emocionalmente a essas crenças e para de se questionar, porque você fala assim, cara, se eu mexer aqui vai doer. E muitas vezes vai mesmo. Só que ela está romantizando essa relação. Porque essas crenças, elas estão colocando, por isso se chama crença limitante. Uma crença limitante é uma crença que te limita a um espaço. Então, daqui você não passa. E não é porque, nossa, a Maribel não pode passar. Ela pode. Só que essa crença, quando ela pensa em algo maior para ela, começa a esbarrar nesses limites que eu estou definindo. Porque essa crença é a crença que está te limitando nesse espaço. Aí você diz, não, sei lá, vamos pegar qualquer coisa aqui, um exemplo meio banal aqui. Dinheiro, sei lá, dinheiro, quem tem dinheiro vai para o inferno. Entendeu? Então, beleza, é uma crença, é uma ideia, né? E que ela dá crédito, por isso eu acredito, eu dou crédito a esse negócio aí. Esse pensamento fundamenta um monte de comportamento meu. E aí ela começa a romantizar esse troço e ela não passa a perceber que isso está limitando. Ela diz, não, deve ser outra coisa. Não, meu amigo, é só um pensamento, cara, é um programinha. Você aceitou como programinha. E os teus comportamentos, eles estão alinhados com essas crenças que estão te limitando, cara. Para de romantizar, olha para isso, olha frio, sabe? Tipo, cara, vamos lá, tira a emoção de lado, anota aí, o que te limita? São essas crenças aí. Quando você tem acesso a esse tipo de pensamento, você começa a se reestruturar. Às vezes a pessoa ela não consegue fazer isso sozinha, aí pega um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, pega alguém ali que tem um coach, enfim, pega algum profissional que tem habilidade, que seja habilitado para isso e que ajuda ela a reorganizar isso. Mas a primeira coisa que eu diria é, se desapegue, sabe? Não romantize as crenças. As crenças são só pensamentos, sabe? E que a gente diz, não, isso aqui é uma verdade absoluta. É questionável, sabe? É muito questionável. E quando você começa a questionar, você começa a se libertar. E aí você vai se libertando para novos limites. Novos limites. E vai ampliando limites. Por exemplo, o Elon Musk tem limitação financeira? Provavelmente tem. Agora, será que os limites dele são próximos dos meus? Eu acho que não. Eu acho que está faltando alguns zeros na minha conta aqui. Os meus limites são menores. Mas ele também tem. Sabe, Bill Gates também tem crença limitante, todo mundo tem crença limitante. A questão é, aonde estão esses limites? E aí a gente vai ampliando esses limites. Eu me liberto desse, vou para o próximo nível. Próximo nível, próximo nível, próximo nível. E essa grandeza divina, né, tipo, de saber que, tipo, cara, eu vou ter o resto da vida para ampliar meus limites e não vou chegar no final, cara, porque senão a vida seria muito chata, sem graça, né, se a gente fizesse lá um game over lá e, tipo, chegou no final. A vida é muito maior do que isso. Eu acho bem importante isso que tu falou agora, de que não existem verdades absolutas, né? Não existe uma única verdade. A gente normalmente se limita bastante com com essas crenças, esses pensamentos que estão muito interiorizados, por vezes, dentro da gente, porque é uma construção, não é, aconteceu uma situação ontem e hoje eu tenho uma crença fundamental de que isso sempre vai acontecer. Uma coisa construída ao longo da nossa vida, né? É. E poderia falar um pouquinho, Ed, sobre como que a PNL, as práticas, né, da PNL podem ser aplicadas, podem nos ajudar na nossa vida cotidiana? A primeira coisa importante, claro, existem várias formas, muitas ferramentas, vocês já fizeram formação comigo, vocês sabem, são meses, né, e anos para você desenvolvendo todas as habilidades. Mas eu vou destacar algumas que eu considero essenciais, né? A primeira
forma essencial de ajudar no dia a dia das pessoas são habilidades de comunicação, sabe? Porque pensa comigo, vamos supor, sei lá, criamos uma identidade nova, como um practitioner de PNL, por exemplo. Isso é uma identidade. Dentro dessa identidade tem crenças, tem valores, tem competências, tem comportamentos, tem ambiente, tem sistemas que você está inserido. Mas vamos supor que criei uma identidade. Ou seja, essa identidade é um conjunto de informações que eu tenho agora. E eu vou colocar isso à disposição da sociedade. Né? Então, eu vou colocar essa minha identidade, que pode ser qualquer uma, tá? Eu só falei practitioner aqui como um exemplo. Mas pode ser qualquer uma. A Diana, sei lá, fez um curso de, sei lá, mecânica de carro. Entendeu? É uma identidade. Só que você concorda comigo que você criou tudo isso dentro da tua cabeça, mas por enquanto está na tua cabeça, né? Se isso não sair da tua cabeça, que você fala assim, ó, agora eu tenho uma nova identidade que eu vou colocar à disposição da sociedade. Ó, sociedade, quem tem dores aí, que são essas dores, me procura, porque eu sei como tirar essas dores da sociedade. Se você não sabe tornar isso comum, que são habilidades de comunicação, se você não sabe tornar isso comum, não vai adiantar nada. Você pode ter a cura, sei lá, de qualquer doença do mundo. Se isso continuar dentro da sua cabeça, não vai adiantar de nada. As habilidades de comunicação são essenciais para qualquer pessoa. As pessoas que elas têm habilidades linguísticas, lembra de linguagem verbal e não verbal? Quando eu sei fazer os ajustes linguísticos para comunicar algo que eu tenho aqui dentro da minha cabeça, para tornar isso comum, isso vai facilitar grande parte dos problemas da humanidade. Tanto que grande parte dos problemas de casamento são problemas do quê? Problemas de comunicação. Entendeu? Problemas no trabalho. Grande parte são problemas do quê? Comunicação. Entendeu? Aí vem as pessoas, né, com as teorias, e aí fala assim, nossa, tem que ter uma comunicação assertiva, o cara falou, dá nos dedos, tem que ser objetivo, tem que não sei o quê. Isso tem mais a ver com grosseria e falta de educação do que você ser assertivo com comunicação. Porque uma comunicação assertiva é uma comunicação que dá certo. Quando uma comunicação dá certo? Quando ela consegue tornar comum. Se não conseguiu tornar comum, independente da linguagem, a comunicação não deu certo. Por quê? Não tornou comum. Então, para explicar PNL, sei lá, para vocês, é um tipo de linguagem. Para explicar PNL, sei lá, para minha mãe, uma senhorinha lá de 80 anos, provavelmente eu vou mudar a linguagem. Para explicar PNL para uma criança de 10 anos, dá para explicar? Dá. Só que eu vou ter que mudar a linguagem. Entendeu? Então, se a pessoa não tem grandes habilidades de comunicação, dificilmente elas vão para frente. Né? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente interagir. Vocês conhecem pessoas que têm excelentes produtos, excelentes serviços, pessoas que a gente diz assim, nossa, a pessoa tem um potencial danado. Sim, conhecemos. E por que a gente chama elas de potencial? É porque ela, por enquanto, não tirou o resultado disso. Então, se tem uma coisa que eu fico louco da vida, é quando eu digo, essa pessoa tem potencial. Sabe por quê? Porque se ela tem potencial, significa que ela não está conseguindo tirar resultado. Porque se ela tirasse, não seria potencial, ela já tira resultado. Tem pessoas que têm que desenvolver potencial, que nem potencial tem. Mas quantas pessoas que vocês conhecem que têm grande potencial? E ela está esbarrando no quê? No conhecimento técnico dela? No produto? Não, cara. O técnico dela, o produto dela já é bom. Ela está esbarrando em habilidade de comunicação. E aí a PNL traz isso como uma habilidade fundamental. Sim. E isso ajuda qualquer pessoa. Me diga uma pessoa que não precisa ter habilidade de comunicação. Estava pensando agora nesta fala do Ed, né, dessa capacidade de comunicação. Na medida em que eu fui avançando no curso e fui entendendo isso, né, me lembro muito, assim, que eu vinha e eu tentava aplicar aquilo que eu aprendia para mim poder compreender o que eu conseguia e o que eu não conseguia, né? Para tirar as dúvidas e assim por diante. E como que é importante isso, assim, de eu poder me comunicar, tornar comum aquilo que eu vou falar a todos numa equipe de trabalho, dentro do consultório, nas relações familiares, com os amigos. Quer dizer, isso vai muito além daquilo que a gente pode estar falando nesse momento, né? Então, isso atinge uma gama de pessoas e de situações
que é isso que encanta, eu acho, é isso que a PNL encanta, assim, porque ela não é uma fórmula pronta. Tu tem que entender e tu tem que ir entendendo em que situação que tu tá para poder te colocar e para poder aplicar. Tá? Então, essa questão, assim, esse encantamento, assim, da PNL, né? Tanto que eu disse, vai sair o Master? Quando, né? Para a gente poder estar crescendo nisso. E quanto tempo, assim, eu demorei muito ainda, tem coisas que eu travo, né, de poder compreender na PNL, né, ainda tem coisas, porque são coisas que a gente tem que praticar e entender, eu acho que é isso, assim, né, mas essa questão da comunicação, essa questão, assim, de poder olhar para o outro com esse respeito, com essa assertividade, que não é de ser grosseira, mas de trazendo para o comum, isso não tem curso que ensine. E é isso, Ed, que eu queria que falasse um pouquinho mais, assim, né? Do quanto que a gente atinge a alma das pessoas através da PNL. Porque legal. Tu atinge a alma, né? Sim. Tu vai na alma, tu vai na veia, que nem tu dizia, é na veia, né? Bom, aí a gente consegue ir ampliando, né? Se a gente partir do pressuposto que a comunicação ela é a base de tudo, né? Então, por exemplo, eu preciso me programar. Então, eu preciso me reprogramar, programar novas ações no meu cérebro, através de uma linguagem. Diálogo interno é comunicação também. É tornar comum aquilo que eu quero consciente com o meu inconsciente. Então, diálogo interno também é comunicação, né? Só que, às vezes, a gente precisa também tornar isso comum, programar a mente de outras pessoas. Quando você vai apresentar um projeto, vai, por exemplo, numa reunião de equipe, você vai ter que tornar isso comum também. A comunicação é a base de tudo. Então, é assim, a partir do momento que a gente tem isso da comunicação, eu tenho que começar a perceber o que eu quero, o que eu preciso tornar isso comum. Então, na tua fala, né, Maribel, por que encanta? Por que é tão apaixonante? É porque quando a gente começa a olhar para esses programas e começa a elevar isso para níveis de comunicação muito mais profundos. Por exemplo, você apresentou, vamos fazer uma coisa simples. Mas por que isso é tão apaixonante? Você apresenta um projeto para a tua equipe. Né? Você tem uma equipe lá, apresentei um projeto. Legal. Aí alguém fala assim, mas esse projeto aqui é muito difícil, aí não vai dar certo. Isso aí é uma crença limitante. Entendeu? Então, a PNL, ela vai te dar habilidade não só para você trabalhar com os seus programas, mas rapidamente conseguir reprogramar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, se existe esse pensamento dentro da tua equipe, ele, teoricamente, só que, claro, né, vamos chamar isso, é uma metáfora, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas ele é o cara que, tipo assim, eu tenho uma laranja podre aqui. É um cara que, para provar que ele tá certo, ele vai dar um jeito desse projeto não funcionar. Entendeu? Eu não posso aceitar esse tipo de programa dentro do meu contexto. Porque esse contexto vai se limitar a esse pensamento. Então, de forma respeitosa, eu não preciso ficar dando pancada. Quem estuda PNL, por que é tão encantador? Até mesmo porque se eu der nos dedos desse cara, que vai prejudicar o projeto, o andamento no projeto, eu vou perder ele de vez. Porque vai ativar reptiliano, vai liberar cortisol, adrenalina, o cara vai ficar louco. E aí vai começar uma discussão que isso só vai agravar o problema. Então a PNL ela nos dá um repertório linguístico suficiente para que mesmo em momentos de crise eu consiga intervir de forma apropriada, de forma respeitosa, e mesmo assim trazer ele para o meu lado e reprogramar a cabeça dele. Entendeu? E aí, como que isso não vai encantar? Sabe, porque normalmente o que a gente vê nas relações? É um tentando provar que o outro está certo, aí vira uma pancadaria total, né? Por exemplo, pega os relacionamentos. Grande parte dos problemas surgem nos relacionamentos, que começa com as falhas de comunicação, até o momento que começa a faltar, que é quando você desiste da comunicação. E aí, meu amigo, qualquer relação, seja casamento, amizade, corporativa, em qualquer âmbito, se você chegar a ponto de faltar comunicação, é só esperar, porque esse troço não tem como ir para frente. Então, assim, se tornar habilidoso
fazer com que isso encante não só a vida da pessoa, mas encante a vida das pessoas que também nos cercam, é fundamental, porque essas habilidades você pode levar isso para qualquer lugar. Né? E aí, trabalhando isso em níveis, às vezes, extremamente profundos, como, por exemplo, identidade. A pessoa diz, eu não sou boa o suficiente. Isso é uma crença limitante sobre a identidade. Olha que crença profunda, vou ter que lidar com a identidade. Aí você, num bate-papo, que pode ser num café, pode ser, sei lá, numa terapia com a Maribel, ou aí você consegue trabalhar em cima desse programinha a respeito da identidade que está limitando ela e que liberta ela para um mundo de possibilidades. Quem que não vai se apaixonar por uma coisa dessa? Está só indo um link, assim, com o meu trabalho de ansiedade, isso que tu está trazendo sobre crenças limitantes, o quanto que as pessoas, quando chegam num estágio, assim, de acreditar que não são mais capazes de nada, elas desistem, né? E o quanto que, quando mostra algumas possibilidades, mesmo que elas sejam pequenas perto do teu ponto de vista, para elas é gigante. Então, assim, trabalhar justamente com isso, ó, desmanchar um pouquinho dessa crença limitante, de mostrar novas possibilidades, de trazê-la para perto, né? De mostrar que tem algumas outras saídas que talvez ela possa tentar, né? O quanto que isso traz vida, né, numa relação. Né? E traz vida para a pessoa e traz esperança. Então, é isso, eu acho que isso foi o que eu mais aprendi, assim, não só isso, né, mas foi uma das coisas que eu aprendi com a PNL de Diana. A gente tem que trazer o Ed para falar sobre isso no Maracujá, porque foram meses que a gente foi lá para Curitiba. É um curso, ele não é curto, é um curso longo, mas ele se torna curto, né? De tanta coisa assim que tem para aprender, de tanta coisa que a gente vai se melhorando. E o quanto que isso beneficia não só a pessoa que faz, mas aonde a gente aplica isso, né? Que eu estava falando assim, em todas as áreas. E na minha área, que é trabalho lá com o final, né, da doença, da ansiedade, do descaso, né, do desentendimento, da desesperança, o quanto que pitadas de PNL ajudam, meu Deus, né? Então, eu não sei se o Ed pode falar um pouquinho disso também, se dá para fazer um pouquinho desse link. Bom, então assim, a primeira coisa importante, Maribel, você falou muito bem sobre a questão de possibilidades, sabe? A PNL, ela, na sua essência, ela é um ampliador de questões de pontos de vista, perspectivas diferentes. E com essas perspectivas, a gente consegue novas possibilidades, né? Então, a pessoa que ela está com uma visão limitada sobre o mundo, né? Então, as técnicas da PNL, elas começam a libertar essa pessoa, para ela começar a ver. Então, um exemplo que eu dou, vamos pegar aqui essa latinha aqui de água tônica, tá? Se eu pedisse para vocês aqui, o que vocês veem dessa latinha? Vocês iam falar, eu vejo que está escrito tônica, sei que ela é azul, é uma latinha, e não sei o quê, vão falar várias coisas, tem a marca. Eu, da minha perspectiva, eu estou vendo várias outras coisas aqui. Então, eu vejo os valores nutricionais, eu vejo que tem um código de barra, um monte de letrinha pequenininha aqui, eu não enxergo nada. Eu sei que ela é azul também. Provavelmente o tamanho é o mesmo que a gente está vendo, mas tem várias coisas diferentes. Né? Sobre uma outra perspectiva de alguém que visse aqui do lado, ia ter uma outra perspectiva daqui, uma outra perspectiva de cima, outra de baixo. Né? Então, a PNL, ela, na sua essência, ela começa a questionar sobre a verdade absoluta. Porque se eu perguntar para vocês o que vocês estão vendo e o que eu vejo, e eu perguntasse quem está certo, todo mundo está certo. Porque sobre a sua perspectiva você está certo. A questão é que você está definindo que a sua perspectiva é a única verdade, é a verdade absoluta, e na verdade isso não é. Você está tendo uma perspectiva sobre a realidade. Tá? E por que a PNL ela aumenta, assim como você falou, né, Maribel? Porque a pessoa, quando ela está num estado ansioso, ela está com uma visão limitada, uma visão funilada sobre
a vida, ela não consegue olhar de outras perspectivas a vida, entendeu? E a PNL, ela traz ferramentas para que a gente consiga ter um olhar mais sofisticado sobre a situação que a gente está vivendo, que é a realidade em si, e o que a gente está vendo da realidade. Não? E aí isso é libertador, porque a pessoa vem, não tem saída. Até que, de repente, você vai, através de um metamodelo, que você sabe o que é a estrutura de perguntas, você vai fazendo umas perguntas, e ela começa a ver, tem. Quando esse tem, já foi, meu amigo. Agora é só, então faz o seguinte, me dá umas 3 saídas aí, só pra gente começar. E daí o cara assim, como assim 3? Até 3 minutos atrás não tinha nenhuma, você quer que eu dê 3? Só pra gente começar. E você faz essa cara meio de bobo, como se não soubesse o que tá falando. Só pra gente começar aqui a pegar algumas perspectivas, depois a gente escolhe aí dentre as 15, 20 que aparecerem. Aí o cara fala, como que é? 15, 20? Sabe? Então isso começa a libertar. Então isso é de uma grandeza infinita, porque a questão não é você dar a resposta, a questão é, a partir do momento que a pessoa começa a enxergar que existem perspectivas diferentes, só isso já bastaria. Só isso. Porque agora é só questão de tempo. Agora ela precisa maturar isso, que ela consegue ter liberdade. Aí vai, empresta o córtex de uma psicóloga especialista nisso, que vai conseguir fazer com que ela se acalme, para que ela consiga olhar isso com perspectivas diferentes. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Porque a partir do momento que você tem isso como a essência da tua vida, é só questão de ir conversando com pessoas que têm perspectivas diferentes e a gente vai buscando respostas diferentes. E é assim que anda a vida, é assim que é a vida. Para todo mundo. Não é só pro Ed que tem formação de PNL. A gente fez isso a vida inteira. A PNL, ela só trouxe a estrutura para a gente tirar mais resultado disso. Mais rápido, com menos dor, mais resultado, mais felicidade. E é isso. Uma coisa que a gente frisa bastante aqui também no nossos podcasts é que muitas pessoas normalmente quando estão nesse num nível muito extremo de ansiedade ou estão muito deprimidas ou só estão com algum outro problema emocional, fica muito preso nisso, né? Então, assume essa característica como se fosse todo o teu ser, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma mulher muito ansiosa, eu sou ansiosa, eu vou ficar sempre ansiosa. E é muito mais difícil quebrar esse pensamento, esse pensamento e ir para uma outra, tentar encontrar essas soluções, essas primeiras 3 soluções, essas primeiras 10, 15, 20 soluções, quando a gente fica tão preso nessa ideia de que eu sou uma ansiedade, né? E, na verdade, ninguém é 100% ansiosa, ninguém é feito só de uma emoção, ninguém é 100% feliz, 100% triste. A gente tem uma mescla de emoções, né, como seres humanos, que a gente nunca vai conseguir controlar elas completamente, mas é necessário que a gente aprenda como lidar com elas. Acho que a PNL é uma excelente alternativa para fazer isso acontecer de uma forma muito mais rápida, como tu disse, mais fluida, de repente, com a ajuda desses mecanismos. Tanto tu, Ed, quanto a Aribel, né, podem atestar que a partir do momento que a gente consegue se olhar com nova perspectiva, com um novo olhar para essa emoção, para essa situação que está nos desestabilizando de uma forma diferente, é ali que começa a mudança, né? A PNL, né, ela traz uma forma bastante particular de falar sobre isso, né? Tipo, isso eu não estou dizendo que isso está certo ou errado, até mesmo porque a PNL só tem uma perspectiva, ela não é dona da verdade, ela nunca quis ser dona da verdade, né? Tanto que as crenças da PNL, o que a gente chama de pressupostos, né? Porque são pressuposições que isso aqui faz parte de uma realidade e a gente utiliza essas técnicas para isso. Então, nós não somos donos da verdade e nunca quisemos ser. Mas a PNL, ela tem uma perspectiva interessante sobre isso, né? Ela olha para a ansiedade, por exemplo, como um estado.
né? Todo mundo tem uma ansiedade que, cara, se você não tivesse o mínimo de ansiedade, você nem acordaria, né? Então, existe uma ansiedade que ela é normal, ela é natural, né, do ser humano. O problema é quando passa dessa forma o que é ansiedade, né? É um anseio. Eu anseio por algo no futuro. Não existe ansiedade com o passado, né? Eu estou ansioso com o passado. Não, o passado já passou, então não tem como ser ansioso. Eu tenho ansiedade com o futuro, né? Então eu anseio algo no futuro. E quando eu perco esse controle, eu entro num estado ansioso. Mas todo mundo tem ansiedade dentro de si. Isso é normal, é do ser humano. É como você falou, Diana. Isso é a coisa mais normal do mundo. Entendeu? A questão é, quando eu começo a ultrapassar esses limites do saudável, eu entro num estado, que a gente chama, aí sim, é um estado limitado. E como ela não consegue lidar com ela entrou nesse estado. Então, putz, estou ansioso agora. Aí a PNL ela vai enxergar isso. Bom, então isso é um estado. Estou ansioso. Se eu estou ansioso, o que eu devo fazer? Tipo, será que isso aqui é bom para mim? Vai me trazer as melhores consequências? Não, putz, eu vou precisar lidar com isso. Antes, eu preciso encontrar novas alternativas, mas eu preciso primeiro lidar com essa minha ansiedade, que é um estado. Né? Então, isso é a coisa mais normal do mundo. O que acontece com pessoas que elas acabam ficando depressivas por causa da ansiedade é que, como ela não encontra maneiras de sair desse estado, ela fica triste. Ela fala assim, cara, eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair daqui. Aí ela cai em depressão. Pô, tô deprimida porque eu não consigo uma saída para esse negócio. E aí, quando ela não consegue essa saída, ela usa, Diana, agora vou matar toda essa reflexão que eu tô fazendo. Aí ela diz o quê? Eu estou ansioso. Eu não tenho como sair daqui. Não. Peraí. Todo mundo tem. Isso é ansiedade. Ah, eu sou ansioso. Bom, eu também sou. Todo mundo é, porque todo mundo tem isso dentro de si. Agora, o problema que nós estamos falando aqui é o seguinte, você está num estado ansioso e você está com dificuldade de sair dele. E aí a gente vai buscar algumas alternativas que ele não está encontrando sozinho. Ele entra nesse estado, eu não consigo sair, associo isso à minha identidade e falo assim, cara, não tem como sair daqui. Não, cara, tem como sair daí sim. É claro que tem. Você só não está conseguindo fazer isso sozinho. Aí você tem que ir lá, ligar lá para, Maribel, estou aqui num estado ansioso, que estou com dificuldade de sair, isso está me prejudicando no meu trabalho, no meu relacionamento, na educação dos meus filhos. Pô, minha vida está degringolando, não consigo fazer nada na minha vida, porque eu entrei nesse estado, eu não consigo sair dele. Aí você precisa emprestar aí o córtex de alguém, emprestar o cérebro de alguém que te ajude. Mas você não tá, só tem quase 7, 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Não é possível que alguém não consiga te ajudar a sair desse estado. Né? Então, eu sei que, como você falou, né, Diana, tem muitas pessoas que, óbvio que elas estão sofrendo. Não vou, pelo amor de Deus, eu não vou subestimar o sofrimento e a dor dela não conseguir sair desse estado. Mas, nessa hora, tem que parar de romantizar. Tem que olhar e falar assim, cara, eu tô nesse estado, não tô conseguindo sair. E chegar lá e pedir ajuda para alguém. Chegar e falar assim, cara, não é vergonha em nada. Sabe? Eu mesmo, imagina, eu dou aula desse troço, 15 anos de estudo, 25 anos. Às vezes eu entro num estado e tenho que pedir ajuda. Chego lá para minha esposa, putz, meu amor, entrei num estado aqui, tô com dificuldade de sair dele. Me ajuda aí com alguma coisa aí para me tirar daqui. Beleza, ela entra ali com uma estratégia, vamos fazer, pô, meia hora depois já sair. Ed, olha só, tu está trazendo uma série de coisas que a PNL, ela nos dá suporte, me deu suporte, por isso que é bem importante estar falando sobre isso. Aqui, claro, a gente está abordando a ansiedade porque a gente trabalha com ansiedade, eu trabalho com ansiedade. Mas uma das coisas que quero pegar um ganchinho dessa tua fala no final, assim, de vez em quando eu também entro num estado ansioso, e é estado ansioso mesmo, porque eu nasci ansiosa, né? Eu não sou 24 horas ansiosa, ou desse jeito ou daquele, né? Eu entro em vários estados durante o dia, né? De algumas coisas. Mas como é importante isso que tu está trazendo, chego em casa, pedir para a minha esposa, amor, eu estou num estado assim, me ajuda.
como é importante uma rede de apoio, eu poder, assim, contar com algumas pessoas, eu poder dizer, eu estou assim, por favor, me ajude, né? E o quanto que isso tira a pessoa, muitas vezes, né, daquele estado, né, que ela acha que não vai conseguir, que o mundo vai acabar e que ela é horrível por não estar conseguindo sozinha. Então, o que alento tu me deste quando tu dissesse assim, olha, eu fui lá e pedi ajuda, né, de ter uma rede de apoio, de ter alguém ali que possa estar entendendo e possa estar tirando desse estado mesmo, né? Olha o que eu faço, esse negócio de rede de apoio. Você tem lá as áreas da vida, então o Ed está aqui, tem as áreas lá, eu tenho a área financeira, profissional, emocional, intelectual, biológica, enfim, né, espiritual. A gente tem várias áreas da vida aí, né, hobbies, então família, enfim, a gente tem várias áreas da vida. O que eu fiz ao longo da vida? Quando eu entendi isso, Maribel, que você está falando sobre rede de apoio, entender isso, que eu tenho sim minhas limitações, em todas elas, né? Para algumas eu tenho estados mais de excelência, estados mais ricos para conseguir gerenciar esses estados, para outros mais limitados. O que eu fiz? Eu busquei uma rede de apoio para cada área. Então, por exemplo, financeiro. Quem são minhas referências para o financeiro? Então, quando eu entro num estado que não está muito legal e eu sei que a causa é financeira, para quem eu busco ajuda? Se eu preciso de uma ajuda emocional, quem são os especialistas nisso que eu posso buscar uma ajuda nisso? Quem são espiritual? Né? Por exemplo, nos últimos 3, 4 anos, aí eu entrei numa jornada legal, eu queria me desenvolver, era o meu foco. Eu falei assim, cara, eu quero dar uma olhada para essa minha área aqui, sabe? Quem são as minhas referências? Com quem eu posso falar que possa me enriquecer desses estados que eu vou variando, sabe? E essa rede de apoio é importantíssima. E aí, quando você busca um parceiro de vida, um parceiro que vai cumprir a jornada, quem é essa pessoa? É uma pessoa que ela tem grande parte dessa rede de apoio, ela é uma pessoa rica nisso. Por isso que a gente deve cuidar com os nossos parceiros também. Porque essa pessoa, provavelmente, ela vai ser a primeira pessoa que você vai pedir ajuda. E aí, a partir do momento, eu não estou dizendo que ela tem que conseguir, imagina, senão todo mundo teria que ser Deus, né? Mas não é isso. Mas agora, por exemplo, a Nájila, que é minha esposa, né? Para quem não sabe, né? Obviamente os ouvintes não sabem. Então, ela tem um repertório de ajuda que, com certeza absoluta, ela pode me ajudar em várias coisas. Agora, se eu quero uma especialista em ansiedade, provavelmente eu ia chamar a Maribel, não ia chamar a Nájila. A Nájila não é psicóloga especializada nisso, né? Então, eu preciso de umas dicas sobre marketing, publicidade. Provavelmente eu ia chamar a Diana, não ia chamar a Nájila. Isso não é a especialidade dela, né? Então, quando você começa a ter esse olhar para a vida, olhar para a gente, que eu não preciso ser Deus, e, cara, apesar de ser a imagem e semelhança, meu irmão, eu acho que eu tenho uma longa jornada aí ainda pela frente, aí até essa iluminação, né? Então, até lá, eu acho que contar com os meus parceiros da vida aqui, eu acho que vai me ajudar bastante, né? Então, ter essa humildade. Só que aí, Maribel, quando você estava comentando, me vieram duas palavras, humildade e vulnerabilidade. Grande parte das pessoas, elas têm dificuldade com isso, porque muitas vezes elas são pessoas bem-sucedidas, sabe? Só que ela é bem-sucedida numa coisa, e muitas vezes ela questiona assim, mas eu sou multimilionário, eu tenho 500 empresas, como é que estou sofrendo de ansiedade? Meu amigo, tá. Fácil e simples assim, você tá. Porque a tua especialidade é outra, cara. Fazer gestão dessas emoções, desse córtex, para bular estratégias, perspectivas, essa não é a tua especialidade, cara. Você deveria buscar uma ajuda. Só que ela tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade e humildade suficiente de falar assim, cara, eu sou muito bom no financeiro, eu sou muito bom no empreendedorismo. Mas, cara, quando se trata das minhas emoções e entender como que isso funciona, cara, eu não sei fazer isso direito, vou fazer o quê? Não é todo mundo que tem essa humildade
e vai se colocar nessa posição de vulnerabilidade, né? Então, isso me marcou na tua fala. Sim, é bem difícil lidar com isso da vulnerabilidade, porque muitas vezes ela é confundida com fraqueza. Isso. Né? E aí as coisas acabam se atrapalhando, se emaranhando, né? Mas sim, eu não preciso ser boa em tudo, eu tenho que ser boa naquilo que eu me fiz, naquilo que eu estudei, naquilo que eu gosto, naquilo que eu me identifico. Então, sim, e mesmo assim, eu não vou saber tudo. Né? Então, a gente consegue lidar com essas coisas, né? Acho que isso é ser humilde e buscar, né? A gente está pronta para o novo, para buscar, para crescer. Acho que isso faz muito bem, né? Sim. Mas, normalmente, assim, o que eu percebo sempre, assim, que eu me colocar, dizer que sou vulnerável a essas emoções, tem uma conotação de fraqueza, de fracasso, né? Tem que trabalhar, se desfazer, esse emaranhamento, esse nó que as pessoas muitas vezes causam nas suas cabeças, sim. Uma coisa muito importante que eu acho da tua fala é tu disse que a gente precisa buscar as pessoas que nos enriquecem em diversas áreas da nossa vida. Eu acho que uma coisa que é muito importante de todos entenderem quando a gente fala dessa questão da rede de apoio, de ter pessoas nos apoiando, são pessoas que realmente estão nos apoiando, estão nos impulsionando. Não é, às vezes tem algum amigo, uma amiga, um parceiro que fica puxando para baixo, é assim mesmo, eu acho que não vai dar. E essa não é a rede de apoio que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar pessoas que realmente nos enriquecem, que vão agregar coisas positivas à nossa vida. Perfeito. Diana, eu tenho uma regrinha na minha vida que é a seguinte, e aí é Ed, tá? Não tem nada a ver com PNL, é Ed falando. Quando eu penso em rede de apoio, eu não tô buscando ser elogiado, sabe? Mas eu também não tô buscando ser criticado, sabe? Eu simplesmente quero sair desse lugar onde eu me coloquei de alguma forma. Então, a rede de apoio, quando eu penso numa rede de apoio, eu não tô buscando elogio, nem crítica, nada. O que eu quero é, como que eu faço para calibrar se é apoio ou não? Porque essa é a grande questão. Como que eu defino se é apoio ou não? Se é realmente apoio? É pelo resultado que eu estou chegando com essa conversa. Se eu estou percebendo que essa conversa está me fazendo progredir, é apoio. Se eu percebo que isso está me prejudicando, está me fazendo regredir, não é apoio, independente de quem seja. Porque às vezes a pessoa ela é muito bem intencionada, mas não está adiantando, cara. Porque às vezes, por exemplo, estou lá numa situação, tá? Eu vou colocar um exemplo banal aqui, tá? Eu jogo tênis. Aí tô com um problema lá com, sei lá, não tô conseguindo bater de esquerda, tá? A bolinha vem, eu não consigo bater de esquerda. Aí eu converso com um amigo meu que é uma referência para mim, que joga super bem. Aí o cara chega, não, cara, relaxa, você joga super bem, tua esquerda é super boa. Me adiantou? Não. Apesar dele ser bem intencionado, que ele queria que eu, digo assim, pô, cara, não quero que o cara se sinta assim, sabe? Cara, não resolveu o meu problema. Mas Ed, ele te elogiou. Eu entendo que ele me elogiou, cara, mas não resolveu. Eu tô com esse problema. Então, nem sempre elogio faz com que você saia de lá. Entendeu? Da mesma forma que eu também vou lá, pô, tô com um problema na esquerda. Não é só esse teu problema. Então, você não sabe volear, você não sabe bater direito, você não sabe sacar, você não sabe... Tá me ajudando? Não, cara. Eu pedi ajuda para minha esquerda, eu não quero saber quais outros problemas eu tenho. Então, eu fico o tempo inteiro calibrando isso. O quanto essa pessoa realmente está conseguindo me fazer avançar ou não. Porque não interessa a boa intenção dele. Porque eu sei que as pessoas são tuas amigas e muitas vezes elas estão te criticando não para acabar com você. É porque ela acha que ela está resolvendo, mas na verdade não está. Às vezes a pessoa está te elogiando com uma boa intenção maravilhosa, mas não está te ajudando do mesmo jeito. Então, assim, calibra você. Você precisa ver. Mas ela sempre foi uma referência para mim. Sim, sempre foi, mas para isso agora não está resolvendo. Então, a rede de apoio é alguém que vai te ajudar. Se ela não está te ajudando, cara, agradece. Pô, obrigado pelas suas sugestões, não sei o quê. Qual é a vantagem do psicólogo no caso da ansiedade? Que é um especialista, velho. Não tem como. Entendeu? É alguém que estudou para te tirar desse lugar.
sabe? Então, essa é uma vantagem tremenda. Mas assim, ó, quer saber de rede de apoio? Veja, você está conseguindo avançar ou não? Mesmo que às vezes você tenha que dar um passinho para trás, mas tipo assim, ó, nós vamos ter que começar com a base lá da esquerda, lá, rever toda a base, beleza, vai ser um sofrimento, mas, ó, daqui 3 meses nós estamos avançando. Mas ele te explica, você entende o caminho e você segue no caminho. Então, bem legal, Diana, adorei teu comentário, porque isso é extremamente importante. Às vezes a gente tem, meu marido é minha referência, só que às vezes não te ajuda. Às vezes a tua mulher, tua referência, beleza, a pessoa que você mais ama na vida, mas não está te ajudando nesse momento. Nem sempre as minhas melhores referências são aquelas que vão ser minha rede de apoio, que vão me ajudar e me dar suporte, né? Exato. Porque as pessoas confundem muito, isso trouxeste, eu vivencio muito, assim, as pessoas confundem muito o elogio com a solução. Né? Eu preciso de um caminho, preciso que me mostrem um caminho, não que me elogiem, né? E também que não destruam aquilo que eu construí até o momento. Né? Mas que possam me mostrar outras saídas, isso é bem importante, né? Legal. Ed, eu queria muito que tu falasse um pouquinho agora, né, sobre o curso, né? Quanto que vai ser, como é que a gente faz para, né, para ter esse acesso maravilhoso, porque eu sei que ano que vem vai ter um outro curso. Eu vou aproveitar essa oportunidade para o seguinte, existe uma confusão gigantesca dos infinitos cursos que existem e que dizem que tem PNL envolvida. E isso realmente tem, tá? Mas eu vou deixar claro aqui para ajudar as pessoas a entenderem o que é cada coisa, porque as pessoas veem, nossa, o curso do Ed tem 6 meses, por que o outro tem 2 dias? Como que eu havia um curso online? Cara, é curso de PNL? Na verdade sabe? Só que a gente precisa aprender a separar isso. Nós não estamos falando do mesmo curso. Então, é assim, ó, existem 3 tipos de curso de PNL. Existem aqueles que são vivenciais. Você não está indo lá para aprender PNL, você vai viver uma experiência que envolve PNL. Sabe esse que o cara chega sexta-feira, sai domingo, e choradeira, e joga a cadeira para cima, e quebra a madeirinha com as crenças limitantes e tal. Rede, essas loucuradas aí funcionam. Turma, por incrível que pareça, é óbvio que funciona. São milhões e milhões de pessoas fazendo isso ao redor do mundo. Né? Nossa, estão enganando tanta gente? É óbvio que não. Mas funciona para todo mundo? Não. Então depende a pessoa, depende o momento de vida que está essa pessoa. Mas então um curso vivencial, ela tem a função dela existir. Então existem pessoas adequadas para isso e momentos de vida adequados para isso. Mas num curso vivencial, você não vai aprender nada de PNL. Você vai viver uma experiência com PNL, mas não vai aprender PNL. Beleza? Aí nós entramos no segundo tipo, que são cursos introdutórios de PNL, que são cursos curtos. Então, curso de 8 horas, 16 horas, 24 horas, 36 horas. Então, de um final de semana, 2 finais de semana. Isso é o que a gente chama de cursos introdutórios. São cursos mais curtos. Aí você já não é mais sujeito, igual no primeiro, você vai aprender PNL, mas você vai aprender o basiquinho. Para quem que é esse tipo? É gente que, tipo assim, pô, mas será que vai ser bom para mim? Mas será que falaram para mim que PNL é lavagem cerebral e que, não sei o quê. Cara, e você duvida? Faz uma introdução, cara. Você vai ver, não tem nada a ver. As pessoas têm preconceito com um monte de coisa, não sabem o que estão falando e falam besteira. Então, esse serve para esse tipo de pessoa, que ela quer entender, deixa eu pegar um geralzinho aqui, depois, se eu curtir essa parada, eu me aprofundo. Aí, quando a pessoa não quer o superficial, ela quer ir, cara, eu quero aprender PNL raiz, quero aprender de cabo a rabo essa parada. Aí você vai para o terceiro tipo, que é chamado de formação clássica da PNL. No mundo inteiro, ela é dividida em practitioner, master practitioner, e depois vem o trainer, que é quando você vai dar aula disso, que é a formação que eu tenho. Tá? Um practitioner, cada curso desse, um practitioner, um master e um trainer, cada um deles tem 6 meses de duração. É um final de semana por mês. Então, normalmente, vai girar em torno disso uma carga horária de um practitioner, master e trainer. Então, 6 meses um, 6 meses o outro, 6 meses o outro. Entendeu? Então, por exemplo, Maribel e Diana fizeram o practitioner, agora elas querem fazer o master.
Ed, eu quero fazer o Master, me apaixonei pelo negócio, quero evoluir, quero aprender, quero fazer tudo com maestria, quero dominar de ponta cabeça, de baixo d'água, do jeito que for. Master. Beleza? E é isso que elas estão buscando para o ano que vem. Então, por isso que os cursos que a Diana e a Maribel fizeram fazem parte da formação clássica. Se vocês querem o filé mignon, quer saber o que é top do top, tem que ir para a formação clássica. Né? Então, a gente acabou de começar uma formação clássica de practitioner, agora, faz 2 meses. O próximo curso começa em março de 2025. Então, o site tem na expertar.com.br, né? Consegue todas as informações, as minhas mídias sociais também é tudo Edborn, EDI, é Born, né? BORN, então quem quiser me seguir, fica à vontade, ou clicar lá no site expertar.com.br, que lá tem todas as informações. A gente já está quase fechando as datas aí dessa turma de março do ano que vem, provavelmente até a semana que vem já tem tudo lá certinho. Eu queria dizer que vale muito a pena, porque isso, na verdade, aquilo que eu falei de encantamento, realmente ele é encantador, porque ele faz a gente crescer muito, né? Ele faz a gente se desenvolver, a gente tem novos horizontes, novas perspectivas, né? É um embasamento muito legal, né? Eu sou muito grata por ter aceito estar aqui no nosso Chá com Maracujá. Para a nossa referência, a gente sempre pensa, olha só, a gente aprendeu isso, o Ed falou aquilo, porque ficam muitas marcas, né, desse curso, embora a gente more longe, né, mas foi uma coisa muito legal. E amei o nosso bate-papo, matar saudades, dizer que realmente PNL faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, a gente vai aprender muito mais, tenho certeza, né, mas que a gente só tem que agradecer. Eu espero que as pessoas realmente se encantem, que nem eu e a Diana nos encantamos pela PNL, né, porque ela realmente traz muitos resultados. Então, minha gratidão, Chá com Maracujá, especialíssimo com esse profissional, que é um encanto e é um profissional, assim, que eu aprendi a admirar. Muito obrigado. grata. Então, muito obrigada, Ed, por ter compartilhado todas essas histórias com a gente aqui no nosso podcast, aqui no Chá com Maracujá. Eu espero que tu tenha conseguido sentir o cheirinho, o gostinho desse chazinho nesse momento junto aqui com a gente. Tá bom. Gente, para vocês que estão nos assistindo, eu vou deixar os contatos do Ed aqui na descrição do vídeo, então não deixem de conferir as redes dele, o site, vale muito a pena, é um trabalho fantástico que eu acho que todo mundo pode se beneficiar muito. É isso aí. Obrigado. Meninas, um beijo no coração de vocês.